Porta Adentro leva-nos esta semana ao Museu Arqueológico do Carmo, situado num dos largos mais bonitos e carregados de história, o Largo do Carmo. A construção da Igreja do Carmo remonta ao século XIV, impulsionada por Dom Nuno Álvares Pereira. A igreja e o convento impunham-se pela imponência da sua arquitetura gótica, mas também da sua localização. Oposta à colina do Castelo de São Jorge, rivalizavam com a sede de Lisboa e com o convento de São Francisco da cidade. O terremoto de 1755 atinge com violência tanto a igreja do convento como o próprio convento. Em 1756, um ano depois, dá-se o início da reconstrução ao estilo neogótico, mas em 1834, com o fim das ordens religiosas, interrompe-se definitivamente a reconstrução da igreja e do convento. O gosto romântico do século XIX acabam por ditar a manutenção das ruínas góticas, fazendo com que se nasça deste espaço um espaço mágico e cênico. O Museu Arqueológico do Carmo, aqui instalado em 1864, foi o primeiro museu de arte e arqueologia do país. Hoje, guiados por Célia Nunes Pereira, conservadora do Museu de Arqueologia do Carmo, vamos entrar porta adentro. Sejam bem-vindos ao Museu Arqueológico do Carmo. Estarei aqui hoje convosco para vos contar um pouco a história deste edifício, que tem neste momento 632 anos. Procurarei fazer a ponte entre as diversas fases e as suas vivências, para vos dar a entender, enfim, toda a história que aqui se viveu durante esse período. Vou começar aqui pela zona do portal, em que vocês poderão ver aqui uma das maiores obras, daquilo que resistiu, das maiores obras góticas de Lisboa. Portanto, este edifício foi mandado construir em 1389 por Dom Nuno Álvares Pereira, enfim, em voto de agradecimento à Nossa Senhora do Carmo pelas vitórias que tinha granjeado contra os castelhanos. Já cá dentro vocês podem ver, enfim, ou podem imaginar pelo menos como seria este edifício, que inicialmente tinha cerca de 25 capelas, espalhadas ao longo da nave norte e sul e depois na zona da cabeceira. Portanto, ao longo das naves teria cerca de 20 capelas e na zona da cabeceira teria mais 5, ainda uma outra na zona da sacristia. Portanto, todo este edifício foi embelezado de forma incrível durante os séculos seguintes à sua construção. Portanto, durante o século XV, XVI e no século XVII e XVIII, então, atingiu o seu apogeu máximo, em que colaboravam não só as famílias da corte, como o próprio rei, bem como os frades também que aqui viviam. Portanto, havia constantemente a preocupação de embelezar artisticamente esta igreja, portanto, que se encontrava carregada das mais belas pinturas, esculturas, orivesaria. Tinha inclusive uma escultura de Miguel Ângelo. Portanto, é algo que é referenciado pelos frades que escrevem sobre o edifício, nomeadamente Frei Manuel de Sá e Frei Pereira de Santa Ana, que viveram neste edifício e, portanto, conheciam muito bem a coleção que aqui existia. Essas são algumas das referências que fazem. Esse espólio, portanto, boa parte dele ainda se encontra hoje nos museus nacionais. Com o terremoto de 1755, enfim, esta igreja entrou numa decadência muito complicada. Portanto, a seguir ao terremoto houve um incêndio, tal como aconteceu por toda a Lisboa, e a maior parte do espólio que aqui se encontrava, o espólio, a biblioteca, o arquivo, foi, portanto, quase totalmente destruído. Ao contrário daquilo que muitas pessoas durante muito tempo defenderam, as ruínas que nós vemos aqui hoje, portanto, a zona dos Arcos, não sobreviveram ao terremoto de 1755. Portanto, toda esta zona onde nós nos encontramos agora, portanto, na zona das ruínas, portanto, a reconstrução iniciou logo em janeiro de 1756. Pensa-se até que, portanto, terá sido mão de obra aqui conventual, portanto, os frades que sobreviveram.
A documentação que existe na Torre do Tombo comprova que, na altura, a comunidade tinha cerca de 120 frades, 120 e pouco, e sobreviveram à volta de uns 114, portanto, felizmente sobreviveram bastantes membros da comunidade, e pensa-se que entre eles existia um frade com noções de boa arquitetura, portanto, é o que a documentação diz, que era o frade Patrício José, e terá sido ele a dirigir as obras nessa altura, que começam logo no início do ano seguinte. E é nessa altura que se reconstrói aquilo que nós vemos aqui hoje. Portanto, de original sobrevive apenas o portal da entrada, onde já estivemos, e a zona da cabeceira, que aloja neste momento, a parte do museu, as peças mais sensíveis que durante muito tempo também estiveram cá fora. Portanto, neste momento encontram-se lá dentro. Encontram-se lá dentro desde... Houve várias etapas de remodelação, portanto, deste museu, que foi criado em 1864 pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, que tem aqui a sua sede desde 1863. Associação essa que foi criada por Sidónio da Silva, arquiteto da Casa Real, que pediu este espaço quando ele ainda era utilizado como cavalariça e esturmeira da Guarda Real da Polícia. Antes de ser concedido à Guarda Real da Polícia, funcionou ainda como estância de madeiras, portanto, e Sidónio da Silva, ao conhecer estas diferentes utilizações que não eram de todo nobres para um edifício desta envergadura, pediu espaço para nele fundar a associação e também acolher alguns objetos que tinha conhecimento de estarem em edifícios arruinados ou que tinham sido, portanto, abandonados na sequência da extinção das ordens religiosas. E, enfim, é um pouco em torno da salvaguarda do património português que Sidónio da Silva pede este local para aqui depositar um número bastante alargado de obras de arte que vêm de norte a sul do país e que aqui são colocadas. Vamos conhecer o que temos lá dentro. Ora, estamos neste momento na Sala 1 do museu. Inicialmente, portanto, quando o edifício ainda era uma igreja, esta era a capela dos Santos Reis Magos. Neste momento será difícil, enfim, imaginar como seria, mas imaginem a zona do altar aqui em frente e toda a zona das paredes revestida a talha dourada e com uma imensa pintura relativa à adoração dos Reis Magos no altar principal. Portanto, atualmente funciona como a sala da pré-história, é sobretudo dedicada ao Castro de Vila Nova de São Pedro, do qual podemos ver a maqueta aqui no centro da sala. O Castro de Vila Nova de São Pedro fica na zona da Azambuja e, portanto, aqui a Associação dos Arqueólogos Portugueses conseguiu, ter este riquíssimo espólio que é constituído por cerca de 1200 peças da época do Calcolítico, porque um dos arqueólogos que pertenceu a esta casa, Afonso do Paço, participou, ou melhor, foi o responsável pela escavação realizada neste castro, cerca dos anos 40 do século XX, juntamente com um padre jesuíta, o padre Eugênio Jalheiro. Portanto, eram os responsáveis por cerca de 30 campanhas que foram feitas neste local, cujo espólio que foi encontrado nos permite conhecer aprofundadamente como vivia aquela comunidade do Calcolítico e, portanto, não só essa comunidade, mas também as outras que vieram a seguir. Portanto, encontramos achados, inclusive da Idade do Bronze, os quais podemos ver, portanto, espalhados aqui, sobretudo na zona central aqui desta sala. Dos detalhes mais relevantes que nós podemos colher agora recentemente, através de algumas campanhas arqueológicas que aqui a Associação, portanto, voltou a iniciar a partir de 2016, foi o contacto com alguns membros da comunidade que tinham feito parte das escavações com o Afonso do Paço.
portanto, na altura seriam ainda crianças, neste momento, portanto, são pessoas que têm cerca de 80 anos de idade, mas que ainda nos conseguiram dar alguns testemunhos de como viveram essa experiência dentro da arqueologia. Podem ter conhecimento portanto, de todas essas campanhas arqueológicas e toda a informação que temos à volta do Castro de Vila Nova de São Pedro através do site www.vncp.arqueologos.pt. Encontramos-nos agora na segunda sala do museu, que inicialmente seria a segunda capela da zona da cabeceira. Capela essa que era consagrada à Nossa Senhora da Piedade. Era uma das capelas mais queridas do povo lisboeta, sobretudo das senhoras que se encontravam em estado de graça, portanto, que acreditavam que para ter boa sorte no momento do parto tinham que entrar e sair 9 vezes desta capela, portanto, 9 vezes relativamente aos 9 meses de gestação. Era também uma capela muito importante porque foi oferecida por Dom Nuno Álvares Pereira ao seu escrivão da Puridade, que era uma espécie de secretário pessoal de Dom Nuno Álvares Pereira. O seu nome era Gileiras de Muniz, portanto, que manteve dentro da sua família esta capela ao longo de várias gerações. Como sala do museu, portanto, é a sala que dedicamos sobretudo à época romana, da qual a peça mais emblemática é o túmulo das Musas. Este túmulo ingressou no museu em finais do século XIX, foi oferecido por Sidónio da Silva, portanto foi uma peça que ele adquiriu primeiro para a sua coleção pessoal. Foi encontrado na zona de Valado dos Frades, em Alfazeirão, e mais tarde então foi doada aqui ao museu. É uma peça em que nós podemos ver, portanto, as 9 musas que ladeiam o deus Apolo e, enfim, é das peças mais emblemáticas que nós temos e foi utilizada não só como túmulo funerário, mas também como uma tina para fazer fermentação de aguardente. É uma situação um pouco fora de normal, mas se nós fizéssemos agora aqui uma visita pormenorizada por todas as peças do museu, iríamos verificar que este tipo de reutilização de objetos era muito comum, portanto, sobretudo durante o século XIX. Neste momento encontramos na sala 3 do museu. Esta sala, inicialmente, portanto, quando o edifício funcionava como templo, era consagrada à Nossa Senhora do Carmo, portanto, era o coração da igreja. Foi aqui que Dom Nuno Álvares Pereira pediu para ser sepultado. Podemos ver ainda hoje o local onde se encontrava a sua sepultura original. Junto dele encontramos também o selo de bula papal que lhe foi entregue por Bonifácio IX como confirmação da autorização para neste local poder ser construído a Igreja e Convento do Carmo, e continua, enfim, a ser um local muito visitado e muito solicitado por todos, não só pela comunidade religiosa, como também por todos os curiosos sobre a história deste guerreiro que se tornou santo. O túmulo do Dom Fernando I é uma das peças mais emblemáticas deste museu. Encontra-se aqui na sala 3, onde nós temos, enfim, exposta toda a tumulária que vai desde a época gótica até ao barroco, mas esta é de facto uma das peças principais da nossa coleção, visto que é uma das obras-primas da escultura gótica em Portugal. É a primeira vez que um rei se manda retratar à imagem de Deus, o que podemos ver, portanto, na zona da Tampa, onde, portanto, deste lado onde me encontro agora, temos o rei e, portanto, os seus discípulos,
e no lado inverso temos a figura de Deus juntamente com os seus apóstolos Pedro e Paulo. Na zona da arca tumular encontra-se retratada dentro destes medalhões polilobados a heráldica materna. Portanto, Dom Fernando I era filho de Dona Constança Manuel, e ele manda retratar a linhagem da mãe, o que é uma situação completamente excepcional, dentro destes medalhões, e à volta da heráldica da sua mãe é retratada também a sociedade vigente da altura. Fora destes medalhões encontram-se algumas figuras que chamamos de marginália, portanto, ao fim e ao cabo o que temos aqui são dois mundos. É o retrato do mundo do bem dentro dos medalhões e do mundo do mal fora desses mesmos medalhões. Esta peça veio do convento de São Francisco de Santarém, onde na altura em que integrou aqui a coleção estava, enfim, a ser reutilizada, à semelhança do que vimos ali com a questão com o túmulo das musas. Esta estava a ser utilizada como bebedouro de cavalos, e é por isso que, enfim, tem sido difícil de alguma forma mantê-la totalmente conservada como gostaríamos, embora, enfim, nos últimos anos tínhamos investido bastante nesse sentido e felizmente neste momento está estável. Isto porque o facto de ter sido reutilizada como bebedouro para os cavalos que se encontravam na altura no convento de São Francisco, que era um edifício que também foi aquartelado, à semelhança do que aconteceu com o convento do Carmo, a água que os cavalos bebem é misturada com sal, portanto esses sais acabaram por impregnar na pedra e dificultaram a sua conservação. Mas neste momento, felizmente, está estável. Aqui a quarta sala do museu, que atualmente é dedicada à Biblioteca Histórica da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Inicialmente era a capela consagrada a Santa Ana e a São Joaquim. O altar desta antiga capela ainda hoje existe, numa quinta na zona de Eugaria, em Sintra, numa altura em que isso fundou o convento do Carmo de Colares. Portanto, aqui a Ordem do Carmo de Lisboa fez a oferta desse altar que pertencia a esta antiga capela, que ainda hoje é possível visitar nessa quinta, que atualmente é propriedade privada. Como sala de museu, a peça, ou melhor, as peças, digamos que mais emblemáticas, não só desta sala, mas também da coleção do Museu Arqueológico do Carmo, são, sem qualquer dúvida, estas duas múmias peruanas que aqui se encontram, que foram oferecidas em inícios do século XX à Associação dos Arqueólogos Portugueses pelo seu segundo presidente, o Conde São Januário. O Conde São Januário era um diplomata que viajava imenso, sobretudo pelas Américas, e numa dessas viagens adquiriu estas duas múmias e a coleção de cerâmicas pré-colombianas que se encontram à entrada desta sala. Elas encontram-se nesta posição que vocês aqui veem, que é a posição fetal. Existem muitas pessoas que questionam o porquê de elas se encontrarem, inclusive perguntam-nos se estão amarradas porque vêem uma pequena corda à volta delas, e gostaria, enfim, de deixar bem esclarecido que não estão de todo amarradas. Portanto, elas encontram-se nesta posição porque, enfim, se acreditava dentro da comunidade de Chancai à qual elas pertenciam, acreditava-se que para o seu espírito pudesse encarnar numa nova criança, elas teriam que estar exatamente na mesma posição. Portanto, os defuntos eram sepultados em posição fetal, e é por isso que têm esta corda à volta, para que se mantenham nessa posição. Finalmente encontramos-nos na última sala do Museu Arqueológico do Carmo, que era dedicada à Nossa Senhora da Boa Morte. Foi aqui que acabou por ser sepultada a Dona Iria Gonçalves, a mãe de Dona Nuno Álvares Pereira, que inicialmente esteve na Capela Mor e depois acabou por ser trasladada para aqui, para esta capela. A sua urna estaria aqui embutida nesta parede. Provavelmente com o terremoto de 1755 acabou por,
enfim, por ser retirada desta zona. Eu creio que é quando chegamos aqui que fazemos um entendimento final daquilo que era o antigo edifício, através desta maqueta que nós aqui observamos. Portanto, acho que é nesta sala que se dá a transição entre aquilo que foi o edifício e aquilo que é atualmente. Pelo menos chegamos a um entendimento mais alargado. Podemos observar como é que ela era originalmente, sobretudo aqui a zona da cabeceira. Podemos ver, portanto, coroada por... Cada uma das capelas era coroada por merlões. No topo de cada uma existiam os terraços que ainda hoje existem, cujo acesso é feito através do edifício da Guarda Nacional Republicana, portanto, do antigo convento, que tem uma das vistas mais maravilhosas de Lisboa. Podemos observar também, portanto, nas laterais, neste caso só aqui na lateral sul, os antigos arcos botantes que foram colocados, portanto, já na segunda fase de construção do edifício, quando o mesmo sofreu a derrocada após os 8 anos de construção, como tive a ocasião de referir logo no início desta visita. E foram, portanto, estes arcos botantes que também existiam no lado norte e depois foram substituídos pela parte conventual, que acabaram por dar sustentabilidade suficiente ao edifício para ele se manter até hoje e boa parte dele ter sobrevivido ao terremoto de 1755. Além daqui da maqueta, gostaria também de focar, portanto, dentro do património remanescente que sobreviveu, a escultura dos 4 evangelistas que também temos nesta sala, em madeira dourada, que se encontram, enfim, na vitrine aqui à nossa frente. Para finalizar, gostaria apenas ainda de focar a importância que as várias campanhas arqueológicas que este edifício sofreu desde 1996, o conhecimento que elas nos trouxeram. Parte desse conhecimento nós, portanto, tentamos partilhá-lo através da vitrine que se encontra aqui nesta sala, dedicada à recolha e à exposição de alguns desses elementos arqueológicos que foram encontrados durante a escavação do edifício, durante o tempo em que ele esteve fechado devido às obras do metropolitano, que é, enfim, composto essencialmente por medalhas, pequenos fios, ou seja, são objetos com os quais as pessoas que foram sepultadas nesta igreja levavam consigo, portanto, quando aqui foram sepultadas. Além destes achados arqueológicos que aqui estão expostos, mesmo já para finalizar esta visita, gostaria apenas de vos convidar a vir conhecer o vídeo que nós temos a passar, ou melhor, a produção de videomapping que temos a passar na antiga sacristia da antiga igreja, que atualmente funciona como auditório, onde em cerca de 12 minutos procuramos oferecer-vos os 630 anos de história do edifício.